os benefícios do sacrifício de Cristo no Calvário. Hoje nós vamos falar sobre o benefício de vitória sobre a morte. Nós temos aqui um versículo que vai dar base ao que eu vou falar. Ele vos deu a vida, estando morto nos vossos pecados e nos vossos delitos. Efésios, capítulo 4, versículo 1. Quando Deus criou o ser humano, Ele não disse ao ser humano que ele iria morrer, porque provavelmente não iria morrer. Dizem alguns estudiosos que o espírito do homem não estava dentro do homem, mas estava fora do homem, revestindo o seu corpo. É exatamente isso que nós vemos na ressurreição. Quando Jesus ressuscita, ele tem um corpo espiritual que vai atravessar paredes, que vai fazer algumas coisas que é impossível ao corpo humano fazer. Então, provavelmente, os nossos primeiros pais receberam um corpo espiritual. Porque Deus disse que fez o homem à sua imagem e semelhança. E Deus é espírito. Imagem e semelhança, gente, não significa igual. Nós não somos iguais a Deus. Nós somos semelhantes a Deus. Nós encontramos pessoas que são semelhantes a nós. Hoje podemos até buscar na internet, se a gente colocar o nosso rosto lá e buscar pessoas que se parecem conosco, nós vamos encontrar pessoas do mundo inteiro, se parecem conosco, mas não são iguais a nós. Cada ser humano é único e é irrepetível, né? Então Deus é único, ninguém é igual a Deus, mas nós somos semelhantes a Deus. Então nós temos muito de Deus, não temos tudo de Deus, mas nós temos muito de Deus. Mas aí então vai entrar o pecado. E ao entrar o pecado, o ser humano vai morrer. É exatamente isso, vai morrer, não biologicamente. Aí há uma, digamos assim, uma controvérsia, se o ser humano mesmo sem o pecado morreria ou não morreria. Eu acredito que não morreria, não é? Mas também se morresse, ele teria o seu espírito vivo, então ele não morreria. Vocês ouviram Jesus dizendo: quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá, né? Quem crê em mim não morre. E aí a gente vê tantas pessoas que morrem, mas a pessoa crê em Deus, ela não morre. Por quê? Porque o seu espírito está vivo. Então o corpo morre. Bem, mas são controvérsias, gente, que nós não chegamos a lugar nenhum, até porque a Sagrada Escritura não se preocupa com controvérsias. Não é? Ela não é um livro de controvérsias, de detalhes. Às vezes nós buscamos certos detalhes, mas nós não encontramos. Mas às vezes é interessante saber que eles existem, que as pessoas estudam esses detalhes ou algumas coisas que nos passam despercebidas das Sagradas Escrituras. Mas o objetivo da Sagrada Escritura não é nos informar, mas sim nos transformar. Então, nós não teremos todas as informações que a nossa curiosidade pede, mas nós teremos tudo aquilo que é necessário para nos transformar e nos direcionar. Então, o pecado, ele traz a morte, não é? O ser humano passa a não viver, mas depois eu vou dizer para vocês o que significa esta morte. E aí, o pecado, ele vai entrar na pessoa, e Jesus vai vir, né? E nós dizemos assim, que Jesus vai lavar o pecado, como se nós tivéssemos uma mancha no nosso currículo, e Jesus vai retirar aquela mancha. É isso também,
mas não é só isso. Se a gente ficar nisso, a gente não entende a profundidade da ação de Cristo na cruz. Também nós dizemos, não é, que Jesus tomou o nosso lugar na cruz. Nós dizemos não, a Escritura diz que ele se fez pecado, não é? E foi para a cruz em nosso lugar. Mas também não foi só isso. Olha, são coisas importantes. Cristo lavou os nossos pecados. Mas tivesse ficado só nisso, seria do tipo assim, né? Lavou e está novo. Não, Cristo foi além do lavou e está novo. Não é? Também, se nós dissermos que Cristo só tomou o nosso lugar, nós vamos entender as coisas de uma maneira jurídica, né? Era preciso, então, que alguém tomasse o lugar, caísse o castigo sobre aquela pessoa, e vai ficar uma coisa meio, digamos assim, completa. Não, Cristo veio fazer uma coisa ainda mais profunda do que nos perdoar e tomar o nosso lugar. Cristo veio fazer uma transfusão de vida. Na verdade, ele veio injetar em nós a vida, porque nós nem vida tínhamos, né? Nós não tínhamos vida. Aqui a palavra é bem clara e diz assim que nós estávamos mortos. Então o que Jesus veio fazer também na cruz, gente? Jesus veio nos dar vida, estávamos mortos. Então na cruz ele absorve a nossa morte, sai de nós a morte, ou pelo menos daqueles que acolhem o sacrifício da cruz. Mas não é que sai só de nós a morte causada pelo pecado, consequência máxima do pecado, mas da cruz vem para nós a vida de Deus. Então nós passamos a viver não mais uma vida humana somente, mas nós vamos passar a viver uma vida divina, né? A mesma vida que foi tirada de nós lá no paraíso, quando os nossos pais pecaram, agora então nos é devolvida a vida. E aí, gente, nós vamos nos lembrar que Deus disse para os nossos pais que no meio do paraíso havia uma árvore, e que lá havia o fruto da vida, e que eles não deveriam comer daquele fruto. Só que agora, novamente, a árvore se levanta. Mas não é uma árvore como qualquer árvore, é a árvore da cruz. E o fruto da vida é Jesus pendurado na árvore da cruz. Então agora nos é dado de fato a vida, porque nós somos convidados a comer do fruto da vida. Quem é o fruto da vida? É Jesus. Para quê? Para que nós tenhamos vida. Então ele é como se, né, estivesse um monte de cadáveres e alguém tivesse descoberto, né, uma poção mágica, uma coisa qualquer, e colocasse na boca desses cadáveres, e esses cadáveres retomassem a vida. Então, foi isso que Jesus fez. Ao morrer na cruz, ele se transformou no fruto que cai da árvore, não é? Aquele fruto que cai da árvore. E este fruto nos é dado, né? Na verdade, nos é oferecido enquanto nós estamos mortos, e esse fruto nos traz a vida. Por isso que nós voltamos novamente ao paraíso, né? E aí Romanos capítulo 5, versículos 12 a 21 nos diz: portanto, assim como por um só homem entrou o pecado no mundo, e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, porque todos pecaram. Então, nos informa, nós estávamos mortos, né? Nós não estávamos vivos, espiritualmente estávamos mortos. Mas o que é morte? Porque quando a gente fala de morte, a gente lembra só da morte física. Não, a morte na Sagrada Escritura não é morte física. Pode chegar lá, mas a morte é algo muito mais profundo, né? Muito mais profundo para nós. E vocês sabem, gente, que
os judeus, eles não tinham nem a ideia da morte pós-vida. Melhor, da vida pós-morte, troquei aqui, da vida pós-morte. Eles não tinham essa ideia. Essa ideia estava presente em diversos povos. Veja, por exemplo, os egípcios. Quem já estudou um pouquinho da história egípcia vai saber que o povo egípcio é um dos povos mais antigos na concepção da vida pós-morte. Veja lá, né, aquelas grandes pirâmides que hoje são admiradas, mas nós sabemos que aquelas grandes pirâmides são túmulos. Túmulos dos faraós, túmulos de pessoas importantes. Não é? Por quê? Porque eles acreditavam que assim que o corpo morresse, o espírito da pessoa saía, ia lá para o outro mundo e ela seria julgada, né? Colocariam o coração dela numa balança e uma pena na outra. Se o coração da pessoa pesasse mais do que a pena, ela seria destruída por um monstro. Mas se o coração dela tivesse o mesmo peso de uma pena, quer dizer, né, um coração leve, um coração sem maldade, então ela entraria na vida eterna. Bonito isso aí. Mas os judeus não acreditavam nisso. Eles viveram muito tempo entre os egípcios e eles não adquiriram a ideia de vida pós-morte. Tanto é que eles vão dizer, né, nós encontramos na Escritura, mas nós não podemos ficar com essa informação antiga da Escritura, temos que ver a Escritura a partir de Jesus. Eles diziam assim: quem desce à sepultura nada mais sabe. Em outro momento diz: quem desce à sepultura já não louva mais a Deus, porque tudo terminou, tudo acabou. Eles tinham a visão da ressurreição, mas eles não tinham a visão da vida pós-morte. Mais tarde, eles vão entrar em contato com os babilônicos, que também tinham a ideia de vida pós-morte. E eles vão adquirir, né, a partir daquele momento, eles vão adquirir a ideia da vida pós-morte. Mas eles não vão adquirir a ideia do paraíso. Eles vão dizer que os espíritos, eles vão descer para um lugar chamado Sheol, também traduzido como mansão dos mortos. E ali vai igualar todos, justos e injustos, todos irão para lá. E ali é uma escuridão, não há alegria, não há nada. Por quê? É como se fosse um túmulo onde as pessoas, apesar de estarem vivas, estão enterradas ali. Então, olha que ideia que eles tinham a respeito da morte. Primeiro, não havia vida pós-morte. Mais tarde, alguns, a maioria acreditava, sim, pode haver, mas dá na mesma. Por quê? Porque as pessoas que estão ali não estão felizes. No Sheol ninguém é feliz. Na mansão dos mortos ninguém é feliz. Por que eles tinham esta ideia, gente? Por conta da revelação bíblica, que tinha deixado bem claro que após o pecado não havia mais vida. Então, mesmo que o espírito continuasse vivendo, ele não teria, digamos assim, qualidade de vida, né? O que nós chamaríamos hoje de inferno. Todos iam para o inferno, né? Todos iam para essa situação de vazio interior. Tanto é que o apóstolo Pedro nos diz que quando Jesus morreu, ele desceu à mansão dos mortos, não é? Como a Bíblia foi escrita no Novo Testamento em grego, eles não vão mais falar de Sheol, eles vão falar de Hades, o Hades, né? O Hades, que era uma ideia grega de vida pós-morte. Mas mesmo assim permanece a ideia que mesmo lá no Hades não há felicidade. Então Jesus vai descer ao Hades, que hoje nós traduzimos como inferno. É uma coisa chocante, gente. Tanto é que a profissão de fé antiga dizia isso: Cristo desceu aos infernos. Mas as pessoas ficavam tão chocadas com essa ideia de que Cristo desceu aos infernos, que mudou para a mansão dos mortos, a ideia antiga, né? A mansão dos mortos. Mas na verdade foi para o inferno mesmo que Jesus foi.
por que Jesus foi para o inferno, gente? Porque o inferno, ele é a não vida. Quando Jesus morre e ele passa para nós a sua vida, ele fica sem vida como qualquer pecador fica, não é? Então ele vai descer junto com aqueles que ficam sem vida. No entanto, gente, ele é Deus. Sendo Deus, ele por si só absorve a morte. Já começa ali o processo de ressurreição, né? Ele morre, verdadeiramente ele morre. Ele desce à mansão dos mortos, ele também vai, segundo a visão, para um lugar onde as pessoas estão mortas, mesmo estando vivas, elas estão mortas. Eu vou explicar o que é morte na Sagrada Escritura. Jesus, como ele tem que passar por tudo que o pecador deveria passar, então ele também vai experimentar a morte, não só física, mas ele vai experimentar a morte espiritual, ainda que o seu espírito, como de qualquer outro, tenha sobrevivido. O que é a morte, gente? Então agora vamos entender por que nós estávamos mortos, sendo que após o pecado, as pessoas continuaram a viver, continuaram a andar pelo mundo, continuaram a procriar. Então, como é que as pessoas estavam mortas, e a Sagrada Escritura fala que nós estávamos mortos, se nós não estávamos mortos? Mas é porque a Sagrada Escritura, ela não entende a morte como morte física, não é? Que pode ser uma consequência, mas ela entende a morte de uma outra maneira. Às vezes, gente, nós temos medo da morte física, mas deixa eu dizer uma coisa para vocês, ainda que ninguém que está aqui, que está com bom juízo, queira morrer. Não é? A gente fala, eu não tenho medo da morte. Nós temos medo da morte, todos temos. Por que nós temos medo da morte? Por causa do nosso instinto de sobrevivência, não é? E nós consideramos a morte a pior das desgraças. A morte não é a pior das desgraças. A pior desgraça é não ter a vida de Deus. A gente fala assim, nossa, fulano morreu cedo. Que tristeza, que desgraça. Tristeza, sim. A desgraça vai depender de como ele morreu, e não do fato de ter morrido. Essa não é a maior desgraça. Essa não é a maior tragédia. Por isso que eu sempre falo, o cristão não acredita em morte, ele acredita em Páscoa, ele acredita em passagem. Mas para haver Páscoa, a Páscoa não é automática para todos. A Páscoa é automática para quem crer em Cristo e recebe a vida dele. Aí nós vamos entrar naquela história e as outras religiões. Cristo é sempre o salvador de todos, gente. Ele é salvador dos católicos, dos evangélicos, dos budistas, dos islamitas. Ele é o salvador de todos. Não há outro nome, a palavra de Deus deixa bem claro, pelo qual devemos ser salvos. Então não tem Buda para salvar, né? Não tem Confúcio para salvar, qualquer outro líder religioso. Eles não podem salvar, não é? Nem mesmo o Moisés, os profetas da Bíblia, ninguém pode salvar. O único que pode salvar é Cristo. E a maneira, digamos assim, usual da salvação é por meio da acolhida de Cristo no coração. Mas e os outros casos? Os outros casos, gente, nós deixamos com Deus. Nós não temos a chave do céu e nem do inferno. Tem gente que acha que recebeu a chave do céu e a chave do inferno. Nós não temos essas chaves. As chaves do céu e do inferno pertencem a Deus. E nós só sabemos que Deus é misericordioso. Mas uma coisa nós sabemos, que a salvação vem somente por Cristo. Se eu aprouver a Deus, eu acredito que sim, de salvar quem nunca teve contato com Cristo, com certeza Ele o fará pelos méritos de Cristo. Porque sem os méritos de Cristo, gente, nem os judeus tinham salvação. Que receberam
a revelação de Deus, mas também não tinham salvação, que está claro. Assim como por um homem entrou o pecado no mundo e pelo pecado a morte, assim também a morte passou a todos os homens, inclusive aos judeus, passou a todos os homens, porque todos pecaram. Mas o que é morte? Em primeiro lugar, gente, morte é separação de Deus. Quem é Deus? É a razão fundamental da vida. Então, se alguém está separado de Deus, eu já expliquei, né, às vezes dá uma confusão na cabeça de muitos, nós não temos uma religião, nós temos um caminho, ainda que estejamos catalogados como uma religião, mas religião é a busca de Deus, né? E nós estamos num caminho de alguém que vem nos buscar, né? Ninguém encontra Deus, pode até encontrar alguns aspectos de Deus, mas ninguém tem de fato um encontro com Deus, a não ser que Deus venha ao encontro daquela pessoa. E o que Jesus veio fazer no mundo? Veio ao encontro de todo ser humano. A palavra diz lá no início do Evangelho de São João, capítulo 1, prólogo, ele é a luz que ilumina todo homem que vem a este mundo. Não há outro caminho, não há outra vida, não há outra verdade. O único caminho, vida e verdade é Jesus. É Jesus. Há, digamos assim, pedaços da verdade aqui e ali, mas são pedaços da verdade, porque a verdade não é, gente, um conhecimento. A verdade é uma pessoa, e essa pessoa é Jesus. Então, a primeira coisa, Efésios capítulo 3, versículo 5, nos diz que quem está separado de Deus está morto. Então, gente, o que nós temos que temer? A morte? Não adianta. Não adianta. Eu tenho uma conhecida, eu falo sempre para ela morre de medo da morte. Morre de medo da morte. Olha, eu a conheço acho que uns 30 e poucos anos, 40 anos. E ela sempre fala que morre de medo de morrer. E eu falo sempre para ela, você não morreu. Você morre de medo de morrer e está vivo até hoje. Então, o que adiantou ter tanto medo da morte? O dia que tiver que morrer, vai morrer. Acabou. Quem de nós consegue mudar essa história, a não ser que Jesus volte? Nós todos vamos morrer, não é? Nós todos vamos morrer. Quem é bom vai morrer, quem é mau vai morrer, quem é rico vai morrer, quem é pobre vai morrer gente de todas as raças, vai morrer governantes, vai morrer todo mundo. Se Jesus não voltar, é a grande realidade, gente, que às vezes a gente quer dar uma disfarçada, não adianta disfarçar, essa é a realidade, nós vamos morrer se Jesus não voltar. Todos nós sabemos disso, mas tá bom, enquanto instinto de sobrevivência, a gente não quer. Mas, gente, a nossa preocupação não deveria ser com a morte. A nossa preocupação deveria ser se ao morrer nós estaremos unidos a Deus ou separados de Deus. Entenderam? É isso que deve nos mover. É isso que a gente deve se preocupar. Estar unido a Deus. Se a morte vier, ela só me faz passar de uma realidade para outra. É como uma mudança de endereço. Só isso. Agora, se eu não estiver unido a Deus, e aí? Se eu o conheço. Ah, padre, mas será que Deus não vai me pegar assim e eu não vou ter pecados? Provavelmente sim. Provavelmente sim. E a palavra de Deus fala da misericórdia infinita de Deus. Mas, gente, eu posso até ter lá os meus pecados, mas uma coisa é se o pecado me tiver. Isso é morte. Porque eu estou separado de Deus. E Cristo veio me oferecer a união com Deus. É a transfusão da vida. A perda, a outra coisa que é morte, é a perda da filiação divina. Né? Não somos mais, a partir do pecado, não há mais filhos de Deus. Não há mais filhos de Deus. A gente fala assim, todos são filhos de Deus. Espera aí, não. Todos são criaturas de Deus. Verdade.
todos são filhos de Deus, a palavra de Deus fala: quem recebeu Cristo, este deu o poder de se transformarem em filhos de Deus. O que quer dizer ser filho de Deus, gente? É voltar à semelhança a Deus. Por quê? O pecado é que a gente entende filho, gente, como a gente entende pai e filho no mundo. Aí a gente fica chocado em ouvir: como que eu não sou filho de Deus? Não é? Como que eu não sou filho de Deus? A pergunta não é essa, porque a gente entende pai e filho, mas eu pergunto para vocês: alguém aqui foi gerado diretamente por Deus? Não. Se não foi gerado diretamente por Deus, Deus não é nosso pai no sentido, digamos assim, biológico, gente. Então nós temos que ser filho de Deus no sentido espiritual. É o único jeito de ser filho de Deus é no sentido espiritual. E o que significa ser filho de Deus no sentido espiritual? Voltar à semelhança com Deus. Voltar a ser semelhante. Sabe por quê? Porque Deus, quando criou Adão e Eva, né? De novo, não vamos entrar aqui na controvérsia, quem foi Adão e Eva, é a humanidade inteira, não interessa. Quando Deus criou Adão e Eva, Deus criou Adão e Eva como seus filhos. Tanto é, gente, que numa das genealogias de Jesus, que quer dizer que Jesus é descendente de Adão, termina dizendo assim, vai lá contando um monte de gente, e depois termina: Adão, filho de Deus. Mas a partir do momento que Adão pecou, ele deixou de ser filho de Deus. Por que ele deixou? Gente, uma pessoa não deixa de ser filha da outra. Se você nasceu do seu pai, da sua mãe, você vai ser filho do seu pai e da sua mãe para sempre. Não tem como deixar. Mas como a coisa que não é biológica, é espiritual, se eu perco o laço espiritual com Deus, não há mais semelhança com Ele. Aí eu deixo de ser filho, porque filho quer dizer semelhante. Por isso que Jesus é o Filho unigênito de Deus. Não é? Por que unigênito de Deus? Porque só Ele, de fato, é semelhante. Ele é Deus com Deus. Nós somos adotados, isto é, nós ganhamos a semelhança. Jesus não é nem semelhante, Jesus é igual a Deus, é Deus. Nós é que somos semelhantes. Então nós ganhamos isso na criação, mas nós perdemos isso com o pecado. Então agora isso, gente, não é mais automático. Essa semelhança com Deus, né? Não é que a nossa cara seja a cara de Deus. Quer dizer, a nossa vida é a vida de Deus, ela tem que ser nos dada de novo. Caso contrário, nós não nos tornamos filhos de Deus, somos criaturas. É bonito falar, eu sou filho de Deus, sou filho de Deus. Mas é semelhante a Deus? Como que é ser semelhante a Deus? Semelhante a Cristo? Ganhou a vida espiritual? Então não ganhou, não é. Não ganhou, não é. Entendeu? Não ganhou, não é. Isso aí, gente, vocês podem procurar na Sagrada Escritura. Eu sei que choca, porque às vezes a gente não conhece a Sagrada Escritura e a gente fala coisas que todo mundo fala, mas a gente não sabe por que todo mundo fala. Aí todo mundo é filho. Não diga que tal pessoa não é filho de Deus. De novo, não vou entrar na controvérsia das outras religiões. Aí cabe a Deus. Eu estou falando conosco, cristãos. Como o caminho a palavra de Deus fala. E depois eu vou falar outra coisa que vai chocar mais ainda. Quando a pessoa não é filho de Deus, de quem ela é filho? Vai chocar mais ainda, se prepare. Porque ela é filho de alguma coisa. Ela tem que ser semelhante a alguma coisa. Então, ela é filha do pai dela, da mãe dela, né? Filho da mãe, filho do pai. Mas ela pode ser filho de outra coisa também. Por quê? Então, perdemos a filiação divina. Perdemos. Mas Jesus, diz a palavra, quando morre na cruz, nos devolve a filiação divina. Então, gente, nós somos recriados à imagem e semelhança de Deus. Então, por isso que diz a palavra, quem acolheu a Cristo, foi feito, ele deu o poder de se tornar filho de Deus. Mas como se tornar? Toda criatura não é filho de Deus? Não é. Ele deu o poder de se tornar filho de Deus. Mas Jesus falou uma coisa terrível, gente. Falou para os judeus, mas serve para nós. O
pecado nos desfigurou, deixamos de ter a semelhança de Deus, mas nós assumimos uma outra semelhança. Olha o que ele diz aqui em João 8,44. Por isso que eu gosto de citar o que a palavra de Deus fala. Nossa, o padre é doido por falar essas coisas. Não sou doido, é a palavra de Deus quem diz. E olha o que a palavra de Deus diz: vocês são filhos do diabo, e quem fizer o que vocês são filhos do diabo, e querem fazer o que o pai de vocês querem. Olha que coisa horrível, gente. Não só nós perdemos a semelhança com Deus, mas nós nos assemelhamos ao diabo, a ponto de Jesus dizer que aqueles judeus que receberam a revelação divina não eram filhos de Deus, e sim filhos do diabo. O diabo era o pai deles, e o diabo é pai de todos aqueles que não nascem de novo. Quando eu falo pai, gente, não entendo de novo que a pessoa sabe essas coisas de Hollywood, que o diabo teve o filho, não sei com quem nasceu, mas não é isso. Senão a pessoa vai falar, nossa, eu sou filho do diabo. Não é nesse sentido. Filho aqui, gente, quer dizer semelhante. Quem está dizendo é Cristo. Ele está dizendo aqui, vocês são filhos do diabo e querem fazer o que o pai de vocês querem, que vocês façam. O que o diabo faz? Peca. O que o diabo é? Ruim. Ruim. Quando Jesus fala do inferno, ele diz assim, o inferno não foi feito para as pessoas, entendendo filhos de Deus que deveriam ser. O inferno foi feito para o diabo, seus anjos e para aqueles que se assemelham a ele. Inclusive é dito, acho que é Colossenses, me fugiu, que nós somos transportados do reino das trevas para o reino da luz. Quem é que manda no reino das trevas? Quem que Jesus disse que é o pai das trevas? O diabo. Quem é o pai das luzes? São Tiago fala, é Deus. Então nós estávamos no reino das trevas, sem Deus, sem a filiação divina, não ligados com Deus, mas Jesus veio, nos pegou lá, desceu ao Hades, desceu ao inferno, desceu a vida sem Deus, nos tirou de lá, né? Tem um ícone muito bonito da igreja oriental que mostra Jesus puxando Adão e Eva do fundo e do lugar de chamas. Nos tirou de lá e nos trouxe para cá. Agora, gente, nós mudamos de Senhor. O nosso Senhor era o diabo. O nosso pai era o diabo. Aí Jesus nos tirou de lá, nós nos transformamos em filhos de Deus e o nosso Senhor é Jesus. Fez essa mudança em nós, né? Outra coisa que é morte é quando o mal se torna mais forte, visto que a vida de Deus é bem e ela não está ativa em nós. João 3, 19 a 20, a Escritura fala, amamos as trevas e detestamos a luz. Outra coisa que é morte, quando o coração se torna insensível a Deus e aos outros. Ezequiel 36, 26, Efésios 4, 18. Outra coisa que diz que é morte, quando nós somos inimigos da palavra de Deus. Efésios 4, 18, 1 Coríntios 2, 14. Outra coisa que é morte, quando nós não estamos debaixo da graça de Deus, nós estamos debaixo da ira de Deus. Por quê? Porque Deus não reconhece o pecador como seu filho. Isso que é a ira de Deus. Efésios 2, 5. Então, recapitulando, o que é morte? Separação de Deus. O que é morte? Perda da filiação divina. O que é morte? O mal é mais forte. O que é morte? O coração é insensível. O que é morte? Inimigo da palavra de Deus. O que é morte? Estar debaixo da ira de Deus. Nós estávamos mortos. Mesmo biologicamente vivos, espiritualmente mortos, sem vida. Gente, olha, viver para sempre, se não for em Deus, é a maior desgraça que pode existir.
A maior desgraça que pode existir para uma pessoa é viver para sempre, mas não viver eternamente. Não é a mesma coisa? Não é a mesma coisa. Jesus não veio trazer vida para sempre. Isso os egípcios já entenderam que seria. Jesus veio trazer vida eterna. Vida eterna não é viver para sempre. Também faz parte, mas vida eterna é viver para sempre, porque isso é parte, né, da realidade do Espírito, que é imortal. Mas é viver para sempre com qualidade. Gente, e tem gente que não quer viver para sempre nesse mundo, porque não está aguentando a vida. Então, imagina você, depois de morrer, ficar lá do outro lado e não pode morrer mais e tem que sofrer toda a tristeza, vazia, angústia e não se livra nunca mais. Olha que coisa terrível. Só de pensar já dá medo. Não é? Agora, tem solução. O Evangelho, gente, é sempre anúncio de boa nova. A gente fala todas essas coisas aqui, embaralha a cabeça de muitos que não estão muito acostumados com essa linguagem, muita gente questiona, muita gente acha que o padre é louco e herege, mas dê uma lidinha na palavra de Deus, por isso que vai estar gravado, você pode acompanhar, tudo isso. Mas o Evangelho é a solução. Jesus disse para Nicodemos: necessário é nascer de novo para ver a vida de Deus. Olha que coisa linda, gente. Nicodemos, doutor da lei, homem bom. No entanto, Jesus também disse na cara dele: você também, Nicodemos, está morto. Moisés também, ainda que Moisés apareça como ressuscitado. Mas vamos, Jeremias, você está morto. Isaías, você está morto. E todos eles, vocês estão mortos. Porém, vos é necessário nascer de novo. Para aqueles que se foram, Jesus levou o novo nascimento. Mas para os que estavam vivos, Jesus disse: é preciso nascer de novo. Então, por isso que a palavra de Deus diz, gente, se a gente não nascer de novo, a gente não vê o reino de Deus. Não é que não vê a outra vida, não vê os benefícios que Deus traz para o ser humano. Então, o que é nascer de novo? Primeiro, libertação do jugo do pecado. Romanos 6,17. Não quer dizer que a gente nunca mais vai pecar. Quer dizer, gente, que a gente não é mais dominado pelo pecado. Como assim, padre, não é dominado pelo pecado? Gente, quando uma pessoa ela está separada de Deus, ela perde a consciência do pecado. Pecado para ela é o feijão e arroz de todo dia. Ela peca e peca, ela acha que o pecado é bom, ela acha que o pecado é verdade, ela ensina as pessoas a pecarem, ela defende o pecado, ela torna o pecado instituição, ela peca com a maior naturalidade, e é natural pecar. A vida sem Deus nos leva para o pecado, gente. Agora, quando uma pessoa... Aí você vai analisando se você já nasceu de novo ou não. Hoje a nossa oração vai ser essa. Eu e vocês somos pecadores. A pergunta é: a sua consciência dói? Você tem a dor de pecar? Pode pecar. Mas a sua consciência dói? Se dói, está vivo. Porque só uma consciência viva é que dói. Se não dói, porque está morto. Então o que nós vemos no mundo? Consciências que não dói. Entenderam? Sem fazer julgamento, gente, é observação. O pecado é algo natural e quer que seja natural para todo mundo. E muita gente, depois de ter nascido de novo, cristãos, estão morrendo na sua consciência cristã. O pecado está ficando natural, normal, a gente aceita, a gente desculpa. Não, mas tá bom, mas não é bem assim. Vou citar só uma coisa, gente, que eu ouvi de uma pessoa cristã. Ela me disse o seguinte, conversando sobre os assuntos,
e entrou no assunto do aborto. Entrou no assunto do aborto. E aí essa pessoa me disse, eu falei para ela, pois é, né? O aborto é terrível. Cristã, ela me disse assim, mais ou menos. Eu falei, como assim? Não, a vida pede mais. A vida pede alimento. A vida pede dignidade. A vida pede moradia. A vida pede mais. Lógico. Mas, gente, nós precisamos de tudo isso. Mas para a gente precisar de tudo isso, gente, a gente tem que ter nascido. Para quem nunca nasceu, o que adianta moradia? Não nasceu. Para quem nunca nasceu, o que adianta alimento? Não nasceu. Para quem nunca nasceu, o que adianta um Estado justo, igualitário? Não nasceu. Então, como é que pode um cristão relativizar algo que é essencial, que é a vida? Por conta de ideologia, porque é por conta disso, por conta de ideologia, e porque o mundo já entrou nos seus ossos e está matando a sua consciência. Consegue mais pensar? Gente, eu não estou falando aqui de preferências políticas, ainda que possa incidir nisso. Mas eu estou falando, gente, agora, hoje mesmo, um grupo de mulheres, chamadas cristãs, está lá na internet, que são a favor do aborto. Então, para o cristão ser a favor do aborto, porque a sua consciência começou a morrer. Porque a vida é a coisa mais sagrada que Deus dá. Se ela é relativizada, consciência daquele cristão, se é que tem consciência. Porque o fato de vir à igreja não faz a pessoa ter consciência. É o fato de nascer de novo que lhe dá consciência. Eu citei isso, gente, porque eu sei que isso mexe com muita gente. Mas podia citar muitas outras coisas. Mas não deixo de citar isso também. Porque nós temos que tomar cuidado, gente. Senão o mundo mata a nossa consciência. Mata a nossa filiação divina. Mata a nossa imagem com Deus. E nós vamos nos separar de Deus de novo. Depois de termos sido resgatados por Cristo, nós nos separamos de Deus. A palavra de Deus é clara, não há vida para o homicida. Não diz só homicida, mas diz outras coisas. Mas também diz, não há vida para assassino. Ah, padre, mas e quem fez? Se arrependeu, Deus perdoa, apesar de ser um pecado terrível. O problema, gente, é quando isso a gente acha que é anormal, porque todo mundo faz, porque em alguns países já é permitido. Não importa, pode ser permitido. A lei de Deus não muda um tio sequer, porque alguém mudou a lei de um país. Pode estar na Constituição de qualquer país, não está na Constituição da Palavra de Deus. A pergunta é, você quer seguir o quê? A quem? A Deus ou os homens? Quer ter consciência de Deus? Não é obrigado a ter, não. É obrigado a ter consciência da palavra de Deus. Quer ter consciência de Deus ou quer ter consciência dos homens? Padre, eu quero ter consciência dos homens. Tudo bem, então fique com eles e vai estar morto. Por quê? Porque está perdendo a semelhança com Deus. Porque Deus é vida. E se a pessoa já não dá mais valor para a vida, significa que a imagem de Deus está se apagando nela. É sério, gente. É muito sério isso. Então, nascer de novo é a libertação do jugo do pecado, é consciência da vida. É a libertação do jugo de Satanás. Efésios 2, de 1 a 2, 2, 24, 26. Gente, a palavra fala que quem não está com Deus está com o diabo. Diz a palavra. Com o diabo que eu disse, não é que a pessoa... Gente, presta atenção. Não é que a pessoa está possuída, se chega a falar o nome de Jesus, não vai. Diabo aqui, gente, não é esse sentido. Significa que a consciência dela é diabólica, ela é contrária a Deus. É isso que quer dizer, estar filiado ao diabo, ser semelhante ao diabo. Ninguém nasceu do diabo, né? Lógico, se uma pessoa quer servi-lo e vai se envolvendo com ele, pode até ficar possesso, a nossa igreja entende isso. Mas não é de possessão que eu estou dizendo, eu estou falando de semelhança. Nós fomos feitos para ser semelhança de Deus, não semelhança do mal. Receber a vida de Cristo pelo Espírito, Gálatas 5, 22, eu falei na semana passada, os frutos do Espírito, fruto do Espírito é amor, paz, tal. Fazer o bem como algo natural, é manifestação da vida de Cristo, Romanos 7, 18. Gente, fazer o bem não é mais, como que eu posso chamar isso?
fugiu o nome agora, né? De fazer o bem. Todo mundo pode fazer o bem. Né? Veja bem, quando tem uma catástrofe. Gente, o Brasil inteiro se mobiliza. Isso acontece em todos os países. As pessoas enviam para lá ajuda, né? As pessoas ajudam, mas às vezes não é natural. É um apelo afetivo. O cristão, ele não faz o bem quando tem enchente no litoral. O cristão não faz o bem quando tem terremoto lá na Turquia ou na Síria. O cristão não faz o bem somente em campanhas de Natal. O cristão faz o bem o tempo todo porque ele é natural. Por que ele é natural? Porque Cristo passou fazendo o bem e a vida de Deus está nele, então o bem é natural. Ele pode fazer em campanhas, mas ele faz o tempo todo. Por quê? Porque Deus está nele, que ele ama. Jesus falou assim: amai-vos uns aos outros como eu vos amei. Mas para dizer isso, ele diz também em outro momento, que ia nos dar a vida dele. Caso contrário, gente, esse mandamento é impossível de ser vivido do jeito que tem que ser. Indo aqui já, né, para o final, como se nasce de novo? Aqui ele diz assim: na verdade te digo que aquele que não nasceu da água do Espírito não pode entrar no reino de Deus. O que é a água, gente? É o próprio Deus, é a graça, né? É a graça. Veja o que Deus fala em Jeremias 2,13. Porque dois males cometem o meu povo a mim. Me deixo, eu, o manancial das águas vivas, e cavam cisternas furadas que não dão água. O que quer dizer deixar a Deus, gente? Morrer de sede, não buscar a Deus. O que quer dizer buscar cisternas furadas? E buscar fora de Deus, achando que fora de Deus vai encontrar água. Se encontrar água envenenada. O nosso mundo está bebendo água envenenada e está deixando a água viva, a água boa, a água purificada, água. Nós não tomamos nem na nossa casa, gente. Nós tomamos água de torneira. Nós não tomamos água de torneira na nossa casa, porque a gente sabe que pode dar problema. Nós só tomamos água filtrada. Ou a gente compra, ou a gente tem alguma coisa que filtra a água. Como é que no mundo nós não estamos filtrando as nossas escolhas? E tomamos qualquer água que tem, qualquer coisa, a gente põe para dentro, a gente traz para a vida, e nós estamos morrendo. Está percebendo? O mundo está morrendo, gente. O mundo está morrendo. Não fisicamente. O mundo está morrendo espiritualmente. Que geração é essa neurótica do jeito que é? Que geração é essa desequilibrada? Que geração suicida é essa que nós estamos vendo? Que geração triste, que geração que grita por atenção, que geração que confunde prazer com felicidade. Que geração é essa que quer fazer tudo o que quer fazer, achando que isso vai levar à felicidade e depois se vê escravo das próprias paixões? Uma geração, gente, que não está se aguentando mais. Está bebendo que água? A água de Deus não faz isso. A água de Deus é vida. Água da morte. Água da morte. Não tem lugares assim que tem aquela caveirinha com dois ossinhos? Nós deveríamos colocar isso em cima do planeta. Planeta Terra. Cuidado. Cuidado. Porque é isso. Mas não precisa ser isso. Nasça de novo. Né? O batismo, gente, que nós recebemos na nossa igreja católica, até na infância, representa o quê? O mergulho na Trindade, o mergulho em Deus, o nascer de novo. Para nós, o nascer de novo acontece na mais tenra idade do batismo, mas lógico que a gente tem que assumir isso aí. E nascer do Espírito, é a ação do Espírito Santo em nosso interior, aquele Espírito que eu falei semana passada, que é dado na cruz, para ir nos transformando interiormente. Qualidades da água: refresca, né? Traz paz, limpa, tira sujeira, abre poros, abertura de coração, irriga, o corpo funciona melhor, é ativação da vida de Deus. E olha o que diz aqui, gente, para terminar, dois textos bíblicos. O primeiro texto bíblico, melhor, um texto bíblico, né? Eu coloquei no mesmo. Tudo está feito, eu sou o alfa e o ômega, o princípio e o fim. Quer dizer, ele começa e termina o processo de salvação.
eu, a quem tem sede, darei da graça da fonte da água viva. Eu sou o começo e o fim. Não tem, é Ele para abrir, Ele para fechar. E eu darei da água da fonte da vida, para quem quiser, para quem precisar. E hoje, gente, nós vamos no final, aos pés da cruz, pedir a graça do novo nascimento. Padre, mas eu sou religioso. Não significa novo nascimento. Tem muito religioso que tem consciência contrária a Deus. Como que pode dizer que nasceu de novo? Se nasceu no batismo, morreu de novo. Tem que nascer de novo. Morreu. Consciência está morta. Entendeu? Então nós estamos entrando num mundo de uma geração de cristãos mortos. Para a gente viver bem, estar bem, nós estamos aceitando tudo, nós estamos acolhendo tudo como normal. Gente, deixa eu dizer uma coisa para vocês. No futuro, que eu não sei quando será, a vida de um verdadeiro cristão, melhor, a casa de um verdadeiro cristão será a cadeia de um verdadeiro cristão. Então aproveita o conforto enquanto tem, será a cadeia. Perderá os seus bens em tantos processos, ficará sem nada. Aí a pergunta é, mesmo assim, nós vamos querer continuar seguindo Jesus? Padre, mas com tanto prejuízo, acho que não, né? Quem é que quer ir para a cadeia? Quem é que quer perder bens? Quem é que quer ser morto? Olha o que Ele vai nos dar. A maior desgraça, gente, não é ser morto. Se a gente for morto, a gente se encontra na hora com Jesus Cristo. É deixar de seguir a Cristo para estar bem com tudo, ter todo tipo de prazer e depois descobrir que está morto. E a vida sem fim não será eterna. É isso que nós devemos pensar. A nossa vida não é aqui, gente. Quer dizer, a gente vive aqui, mas a nossa vida, ela é eterna, ela é com Deus. Não vale a pena trocar, ouro por osso. Não vale a pena trocar ouro por osso. Amém.